Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Alô Vestibulando. Eu sou a professora Bianca Boldrini e hoje irei corrigir junto com vocês a questão de número 25. Vamos lá? Vou ler o enunciado. A doença se apresenta mais comumente em regiões pobres, sendo endêmica ao norte do Brasil. Em 2017, o número subiu 50% no país, chegando a 194 mil ocorrências. O crescimento ocorreu depois de 6 anos de queda, em 2016. O Brasil registrou o menor número de casos em 37 anos. Essa doença é transmitida exclusivamente através da picada de um inseto. Quando esse inseto infectado pica um humano, os parasitas entram no sangue. Dentro de 30 minutos, eles infectam o fígado. Entre 6 e 9 dias depois, os parasitas deixam o fígado e caem na corrente sanguínea, onde invadem os glóbulos vermelhos. Conforme os parasitas se multiplicam, os glóbulos vermelhos explodem, liberando milhares de parasitas na corrente sanguínea, onde eles infectam outras hemácias. É nessa hora que a pessoa vai apresentar febre alta, calafrios, náuseas e anemia. Quando outro inseto pica a pessoa infectada, o parasita é transferido para esse inseto e o ciclo recomeça. Todas as vezes que eu leio um enunciado para vocês, eu peço que vocês tenham bastante atenção nele e que destaquem termos importantes para a compreensão da questão. Nessa questão, eu destaquei os seguintes termos: norte do Brasil, doença transmitida exclusivamente através da picada de um inseto, inseto infectado pica humano, os parasitas entram no sangue, infectam o fígado, deixam o fígado e caem na corrente sanguínea, invadem os glóbulos vermelhos explodem. Prestem atenção que aqui eu destaquei ainda mais a questão dos glóbulos vermelhos explodem. É nessa hora que a pessoa vai apresentar febre alta, calafrios, anemia e náuseas. O parasita é transferido para esse inseto e o ciclo recomeça. Por que eu chamei tanta atenção para glóbulos vermelhos explodem e calafrios? Vocês vão entender quando eu começar a explicar por que a alternativa é a correta. Então, vamos lá? A questão solicita que você identifique a alternativa que apresenta a doença infecto-parasitária que é abordada no texto. Entre as alternativas, temos doença de Chagas, toxoplasmose, leishmaniose, dengue e malária. A alternativa correta para essa questão é malária. Por que malária? É agora que a gente vai aprender. A malária, só apresentando um pequeno resumo para vocês, é uma doença parasitária que pode ter evolução rápida e pode ser grave. Ela é muito comum na região norte do Brasil. E por isso, lá no início, eu destaquei o termo norte do Brasil. Ela só ocorre no norte? Não. Recentemente, tivemos um episódio onde uma atriz muito famosa no Brasil se contaminou com essa doença, né? Foi infectada por essa doença na região da Mata Atlântica. Isso demonstra que essa doença não está tão restrita ao norte, mas, sem dúvida, é uma doença muito mais comum no norte do que em outros lugares do Brasil. A malária pode ser provocada por 4 protozoários: o Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum e o Plasmodium malariae. O outro Plasmodium, ele não ocorre aqui no Brasil. A transmissão natural da doença se dá pela picada de fêmeas dos mosquitos do gênero Anopheles. Eles são popularmente conhecidos como mosquito prego. E é justamente esse mosquito Anopheles, mosquito prego, que vai picar o ser humano e transferir o plasmódio para a corrente sanguínea. A
A malária é uma doença tipicamente de região tropical e ela não ocorre só aqui no Brasil, como eu falei para vocês. Como é apresentado o mapa aqui na figura. Para vocês que não conhecem o mosquito palha ou anófeles, é esse mosquito que está na sua tela, tá? Quando ele está picando a pessoa, ele tem esse comportamento de ficar um pouco mais inclinado, como se fosse um prego. E por isso as pessoas começaram a reconhecê-lo como mosquito prego. Ele fica bem na vertical, assim, um pouco bem inclinado na vertical. Ele é o hospedeiro definitivo. E aqui eu vou trazer para vocês por que ele é o hospedeiro definitivo. Quando a gente trabalha com parasitose, os parasitas eles podem ter, alguns parasitas vão apresentar reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução assexuada ocorre nos hospedeiros intermediários. Já a reprodução sexuada, aquela que é a troca de gametas, vai ocorrer nos hospedeiros definitivos. É nesse mosquito que o parasita vai ter o seu ciclo reprodutivo de forma sexuada. Por isso, o mosquito anófeles é considerado o hospedeiro definitivo no ciclo dessa parasitose, do plasmódio, né? Tá. Na tela, eu apresento para vocês o ciclo do parasita da malária. A malária é a doença. O parasita é uma das três espécies de plasmódio. Bem, percebam que o ciclo ele vai iniciar lá no mosquito. Na realidade, eu vou começar a descrever esse ciclo olhando para o mosquito. Observem o mosquito, ele está bem na região superior do quadro. Esses mosquitos, eles vão ingerir hemácias de hospedeiros intermediários, no caso o homem, por exemplo, com o parasita, né? Daí, dentro desse mosquito, vai ocorrer o processo de reprodução sexuada desse parasita. Posteriormente, esse parasita, ao se reproduzir por meiose, ele vai se transformar em esporozoítos. Tranquilo? Em seguida, o mosquito que está infectado com esses esporozoítos, né, em suas glândulas salivares, ele vai picar o ser humano. Quando ele picar o ser humano, esses esporozoítos vão cair na corrente sanguínea e vão para o fígado. No fígado, esses esporozoítos, eu sei, é uma palavra difícil, mas a gente aprende. Esporozoítos, eles vão se reproduzir assexuadamente e vão posteriormente se transformar em merozoítos. E esses merozoítos é essa forma desse patógeno que vai infectar as hemácias. Ao infectar as hemácias dos seres humanos, eles vão se reproduzir assexuadamente. E essa reprodução tão acentuada vai ocasionar a ruptura das hemácias do hospedeiro. É justamente esse processo de ruptura das hemácias que vai, além de liberar os patógenos, né? Além de liberá-los, ela vai também liberar algumas toxinas. E é esse processo que vai acabar gerando febre alta e calafrios em tempo cíclico, que seriam a febre terçã, a febre quartã e a febre terçã maligna, que vai depender de qual plasmódio a pessoa foi infectada. Depois disso, haverá a diferenciação do plasmódio nas hemácias e o ciclo vai recomeçar se aquele homem infectado, né? Se aquela pessoa infectada, ela for picada por um anófeles. Sabendo disso, eu chamo a atenção para os sintomas da malária, que é a doença.
Febre alta, que pode surgir e desaparecer em ciclos, como eu falei para vocês. Suores e calafrios é um sintoma típico. Aqui mesmo, na região norte, muita gente já me confessou que já contraiu malária. Dor de cabeça forte, náuseas e vômito, dor musculares pelo corpo, fraqueza e cansaço e pele e olho amarelados. Gente, como que eu cheguei à conclusão que a resposta correta era exatamente a malária? Ora, a questão apresentou para a gente região norte do Brasil, calafrios, explosão dos glóbulos vermelhos. Nenhuma outra doença apresentada nas alternativas tem essas características. Possui em seu ciclo reprodutivo, em suas características de sintomas, esses sintomas tão determinados quanto a malária. Então, por isso, gente, que a alternativa correta é a alternativa E, que é a malária. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê em qualquer outro dia.